No Brasil, ter onde morar com dignidade ainda é um privilégio para muitos e um direito negado para outros. O direito à moradia é um direito humano essencial e está previsto pelo artigo 6º da Constituição Federal como um dos direitos sociais e é garantido também por tratados internacionais como o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. A moradia adequada vai além de um teto. Ela envolve segurança, infraestrutura e acesso a serviços básicos. No entanto, esse direito ainda é amplamente violado no Rio Grande do Norte. De acordo com a Companhia Estadual de Habitação, o Estado enfrenta um déficit habitacional de mais de 147 mil famílias. Além disso, o censo de 2022 do IBGE apontou que cerca de 3 mil pessoas vivem em domicílios improvisados, como barracos ou casas inacabadas, isso sem as mínimas condições de dignidade. Embora projetos como o RN Mais Moradia, proposto pelo Sindiscom e pela Fierne, busquem construir 16 mil casas populares com subsídios para famílias de baixa renda, a falta de investimentos públicos em conjuntos habitacionais tem impedido os avanços reais, agravando a exclusão social e favorecendo o crescimento desordenado das cidades e perpetuando a desigualdade urbana. Para aprofundar essa discussão, iremos receber a contribuição do Dr. Emanuel de Mello, Procurador da República, cuja atuação no Ministério Público Federal tem sido pautada na defesa dos direitos humanos e na promoção da justiça social. Saudações, pessoal. Queria inicialmente agradecer novamente o interesse, em me escutar um pouco, nessas questões relacionadas ao direito à moradia, Então vamos começar aqui. Eu tenho as questões aqui, A primeira questão é o que significa, na sua visão, o direito à moradia digna, numa perspectiva de mínimo existencial, como se diz, um básico, para concretizar qualquer direito social, dentre eles a moradia, no mínimo uma casa, um local habitável, evidentemente, em que a pessoa possa ter um mínimo de bem-estar, naquele local com sua família, sozinho com sua família, um mínimo realmente, que não seja uma habitação coletiva, que tenha um local, que seja um local minimamente, amparado com salubridade, minimamente, nesse sentido, Você acredita que o direito à moradia é efetivamente garantido na cidade de Mossoró e Natal hoje? Por quê? Não, a questão central aqui é realmente as pessoas em situação de rua, A gente está lidando aqui com a pobreza extrema, O que a gente tem visto, as pesquisas mostram isso, Tem um censo realizado pelo Estado do Rio Grande do Norte, A gente analisa nas ações que eu vou já mencionar aqui para vocês, E isso tem, essa situação, esse grave problema social, tem aumentado, A quantidade de pessoas em situação de rua tem aumentado. A pandemia também auxiliou muito nesse processo. Não só isso, mas auxiliou muito nesse processo, Então, quando a gente vê nessa perspectiva, assim, de pobreza extrema, de talvez, possivelmente, a situação mais dramática de direitos sociais essa, A gente está falando de pessoas que não têm nada, Realmente nada nos seus pertences, pessoais, as roupas, uma barraquinha, quando tem. Alguns têm animais, de estimação, e muitas vezes até negado acesso a certos locais públicos, por conta daquela arquitetura hostil que ainda tem em alguns lugares, Então não tá, não só, em Mossoró e em Natal, mas no Brasil inteiro, Eu estou até falando aqui de São Paulo, ainda estou lá no Congresso de Jovens Historiadores do Direito, e aqui a situação realmente é a pior do Brasil, Coisa de mais de 50 mil pessoas só aqui na cidade, em situação de rua, E a gente vê isso tranquilamente todo dia, Vê essa situação. Então, o caso é o Estado brasileiro realmente, que está em grave, violação a direitos humanos, se omitindo, fortemente, constituindo até essa situação um estado de coisa inconstitucional, que o Supremo já decidiu, Então, é inadmissível, É inadmissível com a Constituição que a gente tem,
que existam pessoas em situação de rua. É inadmissível, é revoltante, gera indignação, deveria gerar indignação em todos os juristas desse país, não é? Quais são os maiores obstáculos, né, enfrentados pelas pessoas que buscam exercer esse direito? São diversas, realmente, né? Como eu falei, é uma situação que compõe um estado de coisas inconstitucional, né? A pessoa não tem acesso à moradia digna, a própria dignidade da pessoa humana é violada fortemente, o direito à saúde, a integridade física, enfim, né? É um problema complexo, né? Sem dúvida é um problema complexo. Muitos têm problemas com dependência química, né? Tem laços familiares fragilizados. É uma situação que ninguém nega que que não é fácil, né, de enfrentar, de resolver, né? Ninguém nega. Mas o maior obstáculo mesmo são as políticas neoliberais, sem sombra de dúvida, que colocam diversos empecilhos, né, para gastos sociais significativos, né, nessas áreas, né? Que impede a resolução, né? Impede a resolução efetiva do problema, não é? Por quê? Que o poder público, só para dar um exemplo, por que o poder público não custeia vagas em hotéis, por exemplo, para colocar esse pessoal, né? Por quê? Né? Falta de recursos, né? Porque tem outras prioridades, né? Claro, isso que eu estou dizendo é uma saída provisória, claro, né? Obviamente que é uma saída provisória, né? A saída definitiva é realmente a disponibilização, né, de uma moradia adequada, né, atendendo os requisitos, né, e muito mais, né, colocando a pessoa para trabalhar, concretizando o direito ao trabalho, dando autonomia àquela pessoa, né? Sem sombra de dúvida. Como o MPF tem atuado, né, para garantir o acesso à moradia na cidade de Mossoró e Natal, né? Em Mossoró a gente tem que construir toda a política pública praticamente, né? Muita coisa por fazer, né? Eu não tenho o procedimento, esse procedimento não está comigo no MPF em Mossoró. Não sei o que está sendo feito precisamente, né? Em Natal a gente fez uma atuação muito legal realmente, né? O MPF, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual, Defensoria Pública da União, né? Numa primeira ação coordenada para ampliar e melhorar o serviço da unidade de acolhimento 24 horas, né, lá em Natal, né? Uma unidade com pouquíssima vaga, 50 vagas, né? E das 50 vagas, vocês vejam que podia atender só 37 pessoas. Já é pouco, 50, né? E estava podendo atender só 37. Por quê? Porque tinha até cama quebrada, né? Pra vocês terem noção. Vocês terem noção do tamanho do problema, do abuso, né? Nesse caso, né? Já é pouco, eu repito, já é pouca vaga, e do pouco que tinha, né? Ainda o aparelho lá, o serviço público ainda não funcionava por conta desses ilícitos aí, né? Em relação aos bens materiais, como as camas, né? A gente pede para ampliar também, construir outra unidade. Enfim, é uma primeira tentativa, né, de minimizar um pouquinho, né, o problema, né? Aos limites do direito, né? Mas que a gente tem que, sem sombra de dúvida, lutar por isso, né? São atuações desse tipo que ainda dá alguma esperança no direito para mim, né? Tá certo? Então, obrigado a todos aí, um abraço a vocês, o professor Lauro, valeu. Vemos que a consolidação desse direito social é algo difícil no nosso país, mas isso não significa que podemos desistir, pois é essencial garantir que toda a população esteja sendo devidamente beneficiada pelos direitos que necessitarem. Sendo assim, indispensável adotar algumas medidas para solucionar as adversidades que estão obstruindo o acesso ao direito de moradia. Além disso, agradecemos a colaboração dos professores da FAD-UERN, Lauro Gugel e Emanuel de Melo na produção desse vídeo, além dos telespectadores pela sua atenção, e esperamos que nosso documentário ajude, mesmo que um pouco, na exposição dos desafios que enfrentamos para concretizar a garantia constitucional de moradia.